será que nós temos pedido? Todas as vezes que a gente busca referência no Evangelho, nós temos que tomar o cuidado, porque o Evangelho não é um roteiro de comportamento humano. O Evangelho é um roteiro para o sentimento da alma. O Evangelho não manda a gente fazer isso ou fazer aquilo com o outro. O Evangelho nos orienta, nos norteia a sentir diferente. É a nível de sentimentos. E dá para a gente perceber que o ser espiritual que somos, ele tem potências. O Leon Denis traz para nós as potências da alma no problema do ser, do destino e da dor. O livro dos Espíritos, eles mostram para nós que nós temos o pensamento como uma potência da alma. Nós temos a vontade como uma potência da alma. Nós temos sentimentos. Nós temos uma personalidade, que é o que a gente expressa aqui durante uma encarnação. O Evangelho mostra para nós que nós temos sentido de maneira equivocada. O sentimento precisa ser modificado. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que ela é assim: o que é felicidade para um espírito puro? O que é? O que significa felicidade para uma alma já pura, pronta? O saber de todas as coisas e a ausência de sentimentos deturpados, sentimentos de inveja, sentimentos de ódio, sentimentos de ciúme, sentimentos de impaciência, sentimentos de irritação, sentimentos de medo, de insegurança. Nós, na nossa construção do ser que somos, saímos lá da caverna simples e ignorante e desenvolvemos a nossa inteligência e avançamos, mas nos corrompemos. Nós saímos daquele instinto puro, e lá no Evolução em Dois Mundos mostra para nós que nós deixamos de buscar procriar para manter a espécie. Buscamos a sensação no sexo. Deixamos de buscar o alimento para suprir as nossas necessidades fisiológicas. Passamos a buscar prazer no alimentar. E na cata, na busca desenfreada de sensação, desenvolvemos inteligência. E lá no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala que estava nascendo um amor, mas enclausurado no egoísmo, porque era uma alma querendo sentir sensação. E até que valeu. Mas no momento em que o planeta regenera, é preciso agora que o homem seja resgatado da matéria. Lei do amor. É o milênio do sentimento. É por isso que nós desenvolvemos tanto materialmente, geramos tanto bem-estar material, mas continuamos espíritos com desconforto íntimo, infelizes ainda. Por isso que o Evangelho, quando fala de não dá para servir a Deus e a Mamon, o Espírito fala assim: eu fico demasiadamente consternado de vê-los desenvolver e gastar tanta energia para o bem-estar material e tão pouco para o bem-estar real, que é o conforto moral, que é o vigor de uma alma que cumpre com o seu dever. Porque no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito, fala da consciência. A consciência é o guardião da probidade interior, o adverte e sustenta.
É isso que nós vamos tentar pensar junto aqui hoje. A nossa consciência tem nos sustentado ou tem nos advertido com atraso, com delay? Nós achamos que refletimos, na hora que eu chego em casa à noite, assim, nossa Senhora, hoje eu vim aqui para Santos para falar de evangelho, para fazer um estudo, estar entre amigos, tem todo um movimento conspirando para a gente estar bem. Aí eu pego o carro e no trânsito existe outros motoristas no trânsito. E por incrível que pareça, tem motoristas que dirigem diferente do que eu gostaria que eles dirigissem. E por incrível que pareça, no trânsito tem gente que me encontraria. E a hora que eu estou no trânsito, eu me irrito. E mesmo com a estrada vazia, eu tenho 3 meninos que vêm lá no banco de trás. E por incrível que pareça, eles me irritam. O Leon Denis fala que a nossa casa mental tem sido como uma casa de morada, com a porta e a janela aberta. Entra quem quer e faz o que quer. Nós, ao desenvolvermos a nossa inteligência, fizemos o que com aquela carniça que está lá no Evangelho? Aquela que os apóstolos refutaram. E Jesus ensina: preste atenção na beleza do branco do dente. Foca no lado bom. Utilize de indulgência. Nós estamos especialistas em fazer o quê? Em tirar a carniça do caminho, em moer a carniça. Nós estamos especialistas em criar artifícios para que a gente não sinta o desconforto da carniça por fora. E aí a gente tem aquele parente difícil, custoso, e a gente não quer conviver muito com ele mais. E a gente tem aquele colega no trabalho que não dá muito certo. Eu não quero mais conviver com ele. E a gente não está dando muito certo com o filho, é melhor o filho estudar longe. E a gente não funciona muito com o colega da casa espírita, eu vou para outro dia. Não funciona e para outro dia eu vou para outra casa espírita. E nós temos o que? Tentado mudar o de fora. E o desafio, a proposta do Cristo é mudar o de dentro. Nós não memorizamos vivências. É muito sério isso. Nós memorizamos a interpretação que fazemos da vivência. Está muito confuso? O Leon Denis fala assim: é muito difícil falar para o sujeito que é bom sofrer. A prosa é esquisita. É bom sofrer. É bom passar contrariedade. É bom ter impertinências na vida. Ele fala assim: é muito difícil convencer um sujeito que isso é bom. Ah, então é bom nós procurar impertinência? É para nós amarrar prego na barriga para sentir dor? Não. Nós já fizemos isso. Achamos que o alto silício levaria nós para o céu. Achamos já que o nosso isolamento do mundo para viver com Deus, com Jesus, também nos levaria para o céu. E vimos que não funciona. É por isso que no mesmo capítulo 6 de Perfeitos fala assim: viva no mundo, as futilidades inclusive da sociedade, mas de uma maneira que não veste aqueles que velam por você, pensando que existe uma ligação constante da criatura com Deus. Nós temos ficado divorciados do Pai, e nós temos pedido errado. É por isso que temos ficado frustrados, porque normalmente nós pedimos coisas aí de fora. Nós pedimos que o nosso filho seja assim, o Brad Pitt misturado com o Bill Gates.
saudável, lindo, maravilhoso, famoso, inteligente, rico, que formou em Harvard. É errado correr atrás das coisas do mundo? Não é errado, não. Qual que é a dificuldade nossa? Nós temos gravitado na matéria. E o apóstolo Paulo lá no Evangelho fala: qual que é o destino do Espírito? Gravitar para Deus. E nós achamos que gravitar para Deus é virar um santinho. E a hora que a gente tenta virar um santinho, a gente vira um santinho do pau oco, um túmulo caiado por fora, cheio de podridão por dentro, porque é sem autenticidade, não existe salto. Então como é que nós vamos fazer? É bem diferente ser puro de ser cristão. Ninguém chega à pureza a não ser pelo Cristo. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que passar por mim para chegar a Deus. Tem que se converter ao cristianismo para um dia ser um espírito puro. Um espírito, quando busca verdadeiramente o Evangelho, ele não fica puro de uma hora para outra. Sentimentos são construções milenares. É um padrão de condicionamento mental que é preciso muito tempo. Quando Bartolomeu pede a Jesus uma tala, uma ajuda, porque no mercado estava todo mundo tripudiando ele, o pai estava tripudiando ele, os irmãos, tudo estava difícil. Ele tinha perdido a mãe, tinha desencarnado a mãe do Bartolomeu. Então lá no Humberto de Campos fala que Bartolomeu era um espírito triste. Está lá no Boa Nova. E Bartolomeu chega para Jesus e clama: mas como é que faz, mestre? Ninguém compreende a gente, me acha um lunático, e é isso e aquilo, e reclamou, e reclamou, e reclamou. Qual que é a resposta do Cristo? Bartolomeu, você não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Bartolomeu, você já viu uma boa notícia não gerar alegria na criatura? Quem que recebeu a boa nova do Evangelho? Não foi você, Bartolomeu? E você quer que a repercussão aconteça no seu pai, nos seus irmãos, nos comerciantes da pescaria? Tem que acontecer em você, Bartolomeu. O Evangelho há de se instalar no espírito coletivo da humanidade, mas inicia pela instalação na individualidade de cada alma. E é essa que é a proposta de ser espírita em 2015. É viver esse Evangelho. É passar a interpretar o Evangelho, as vivências de uma maneira diferente. E Bartolomeu, com o seu cabedal e com a sua construção naquele momento, absorve aquele conhecimento, apreende aquilo, para de ser na intelectualidade, vem para o coração. E Bartolomeu volta para casa, e Humberto de Campos relata que ele já caminha naquela noite com outra sensação na alma. E ele volta para casa, e Humberto de Campos relata que ao dobrar a porta, aquele barulho da dobradiça, vem os irmãos atacando, um monte de impropério, e vem o pai, e Bartolomeu olha para eles com outro olhar. Ele muda o ponto de vista. Capítulo 2 do Evangelho. É preciso mudar o ponto de vista. Ele já via os irmãos como deficientes da alma. Ele via o pai com consternação. E ele teve um dia espetacular. Ele foi de manhã cedo no mercado e estava tudo do mesmo jeito. A vivência era a mesma. Eram comerciantes querendo levar vantagens.
eram os colegas sem entendimento da vida, mas Bartolomeu estava diferente naquele dia. Ele estava interpretando as vivências de maneira diferente. Ele estava buscando o branco do dente, a beleza do branco do dente da carniça. E ao invés de sentir desconforto com o mau cheiro, aquela visão de um animal em putrefação, ele estava fisgado no que tinha de Deus já naquilo ali. Quando Cristo via Públio Lentulus lá na Roma, aquele senador equivocado, ele já via o Emmanuel, ele já via um santo mal acabado, sendo construído. Ele olha para nós e ele vê esse santo em construção. E Bartolomeu, quando tem esse dia espetacular, porque ele passa a interpretar a vida à luz do Evangelho. Olha só, se a gente sair com esse pensamento, eu estou satisfeito, porque é a necessidade minha. O Emmanuel fala, num livro que chama Indulgência, que a gente não vê só com os olhos. Ele fala que refletir é ver com a consciência. Ele fala que calcular é ver com o raciocínio. Recordar é ver com a memória. E o mais importante, imaginar é ver com o coração. Imaginar é ver com o coração. O Leon Denis, quando ele fala de paciência, ele fala que uma coisa não é a coisa propriamente, é a interpretação, é a imaginação que eu faço da coisa. Ele fala que paciência é quando a criatura adquire a qualidade de diminuir os efeitos de uma impertinência. O sujeito me encontraria e eu uso dessa potência da alma, eu diminuo os efeitos dessa impertinência. Ele fala que o sujeito que já construiu a paciência, ele não tem a sensação do desconforto com a impertinência aí de fora. O que é que nós precisamos de ter então, para que a gente possa ficar, para o sujeito ficar robusto? Se eu falasse para vocês, eu quero ter barriga tanquinho, igual de artista de televisão. Eu falar para vocês assim, agora eu estou fazendo natação, para mim ter barriga tanquinho. É todo dia 24 de dezembro, na véspera de Natal eu faço 500 metros de natação. Vocês acham que eu tenho 43 anos, 85 anos, daqui 42 anos eu vou estar com a barriga tanquinho? Hã? É muito pouco exercício, de uma vez no ano. Para que eu possa ficar robusto em paciência, o que eu preciso ter todos os dias? Impertinências. Por isso que é muito difícil convencer o sujeito que é bom sofrer, mas sofrer com o entendimento do Evangelho. Passar por vivências difíceis, só que com robustez na alma. Eu já não permito que o efeito daquela contrariedade, do trânsito, do amigo que traiu, da esposa que falou que eu não gostaria de ouvir, do filho que seguiu num caminho que eu não esperava, da situação da economia, daquilo que eu esperava e não aconteceu, essas impertinências já não mudam mais o meu campo mental. O apóstolo Paulo, no início da sua trajetória, como Paulo de Tarso, falava uma frase que é assim: o bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, esse ainda faço. É por isso que ele falava que o bom combate é o combate comigo mesmo. Eu preciso ser submetido a vivências de contrariedade que me desafiem a ter um condicionamento novo. Porque o que é o meu condicionamento quando alguém me contraria? Dá um coice no sujeito.
às vezes violento, às vezes pela indiferença, às vezes pela agressividade até física. Esse é o condicionamento mental. É isso que o Leonino fala: o sujeito entra dentro da sua casa mental e faz o que quer, porque não é você que está pensando, é o outro que pensou por você. Você só condicionadamente respondeu aquilo. Eu tenho um negócio, aí vem a notícia que o dólar subiu, e é ruim para o meu negócio o dólar subir. E eu passo a olhar o mercado e passo a olhar uma televisão, vendo a cotação diária do dólar. E eu passo a sofrer. E o dólar só faz 1,5%. E o que acontece com o meu coração? Ele se turba. E Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração. A nossa mente enfermiça, a nossa mente imaginando a luz baseada num sentimento de medo, por exemplo, de insegurança, me faz olhar para aquela televisão e ter o coração turbado. Às vezes eu infarto, porque o dólar subiu demais. Ou às vezes eu fico muito eufórico, fico feliz bobamente, igual um menino que ganhou um brinquedo, porque foi bom o dólar subir. Então a circunstância é boa, eu fico felizinho. A circunstância é ruim, eu fico tristinho. É por isso que no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: aquele que não tem o entendimento da vida futura, e vida futura não é a vida depois de morto, vida futura é o entendimento da vida de uma maneira mais ampla, sob a perspectiva da eternidade, sob a perspectiva de uma alma imortal. E lá no capítulo 2 ele fala que quem não tem essa perspectiva é igual uma criança que perde um brinquedinho e fica dodói. Essa escravidão de ficar à mercê de circunstâncias externas. E nós temos pedido o quê? De verdade, nós temos pedido para que a circunstância aí fora se modifique. Temos pedido errado. É por isso que às vezes nós não temos obtido êxito. É por isso que nós ainda não estamos num espírito feliz, mesmo dentro de dificuldades, mesmo dentro da nossa limitação, pelo nosso momento evolutivo que a gente se encontra. Então o apóstolo Paulo, no final da sua existência, falava o quê? Ele continuou remetendo isso: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu ainda faço. Não. O que ele falou? Na última conversa que ele teve com Tiago, aquele soldado romano, o general romano que estava levando ele para a cadeia em Roma, e ele ia lá ser morto, para na praia e deixa Paulo conversar com Tiago, outro apóstolo. O que é a conversa dele? Tiago, sinto que o meu tempo se encerrou. Estou nos finalmente. E Tiago, com a consciência existencial, não com a do espírito, vacila, fala: que é isso, Paulo? Você está pessimista. Ele fala: não, Tiago, você não está entendendo, eu não estou pessimista. Eu só sinto que o meu tempo está se findando aqui no planeta. Mas acontece uma coisa, Tiago: agora ninguém mais me molesta, porque já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Que Cristo? O Cristo Paulo de Tarso, o Deus que tinha dentro dele. Ninguém mais me molesta, porque Paulo de Tarso deixa de ser um campo induzido, a circunstância de fora induz o meu campo mental. Ele passou a ser um campo indutor. Isso chama-se liberdade. O Mandela falava que é preciso ser o capitão da nossa alma. É isso. Nós precisamos ser capitão da nossa alma. Nós precisamos assumir. O livro dos Espíritos fala que a paixão não é ruim, mas que a paixão é como um corcel, um cavalo.
E é preciso saber quem está dirigindo quem. Se é você que dirige o cavalo, esse é o cavalo que dirige você. Viva no mundo, com as circunstâncias do mundo, mas quem manda em quem? O Vitor Hugo olhava uma nota todos os dias, para ter certeza de quem era dono de quem. Se era ele que possuía a nota, ou se era a nota de dinheiro que possuía ele. São Paulo também, no Pão Nosso, fala que a raiz de todos os males está no dinheiro. Não é que o dinheiro é ruim, é que a gente gravita em volta do bem-estar material, do nosso umbigo, do nosso egoísmo. E essa força, igual a força da gravidade, nos arrasta para uma massa maior, a Terra no caso. Existe uma força de egoísmo em nós, construída em vivências de egoísmo, com condicionamentos de egoísmo, pai de todos os nossos vícios. É preciso romper com essa força de egoísmo. E não dá para servir a Deus e a Mamon. Não, agora eu sirvo a Mamon 30%, a Deus 70%. Não, é categórico. Não dá para servir a dois senhores. Se você serve 99% a Deus e 1% a Mamon, é Mamon. O Emmanuel fala assim: você está com Cristo ou você está contra Ele? Ah, mas isso é muito apocalíptico. Não. Não é construção definitiva, é decisão. Que rumo que eu quero tomar? Para onde que eu quero ir? Nós temos vivido de maneira alucinada. A nossa imaginação, pautada num sentimento doente, faz eu sofrer voluntariamente, tormentos voluntários. Uma coisa não é ela em si, é o que eu imagino dela. É por isso que amanhã o tema é o potencial da fé. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é fé? É o sentimento, é a consciência do potencial enorme que cada criatura tem dentro de si, mas que cada um de nós fazer que essa energia se manifeste, porque ela está dormente em nós. E os Espíritos falam assim de maneira categórica: se todos, e fala para nós encarnados, se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, fariam coisas ditas prodígios. É só esse o convite do Mestre. Fazer com que a gente interprete a vida com outro olhar, passe a enxergar toda a vivência com outro olhar, passe a ter propriedade verdadeira do patrimônio que está sendo construído. É por isso que o Cristo pergunta assim: o que amontoaste? Para quem é? O Emmanuel comenta isso, não sei se é no Pensamento e Vida, algum daqueles livros lá da Fonte de Vida. Ele comenta assim, que o sujeito, ao desencarnar, ele busca essa reflexão mais profunda. E a hora que ele descobre que os lucros acumulados foram, na verdade, perdas desastrosas, ele sente frio, porque ele rasgou segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, encarnações inteiras, buscando atender sensação, bem-estar material. Esqueceu o propósito, o objetivo da existência. Eu tenho que saber o que eu quero pedir para Deus. Eu tenho pedido equivocadamente. Eu não tenho compreendido o que eu pedi. Nós somos espíritas
mas temos uma dificuldade enorme de nos percebermos como espírito. Pergunta que Santo Agostinho responde lá no Livro dos Espíritos é o caminho de evoluir, autoconhecimento. Nós achamos que autoconhecimento é uma análise intelectual de nós mesmos. Nossa Senhora! Então eu comecei a conversa. Eu vim para cá hoje, e aí meu filho me irritou, e aí o trânsito me irritou, e aí eu cheguei no hotel, o sujeito falou uma coisa para mim, me irritou. Eu não sei se vocês ficam assim, impacientes, irritados. Aí eu posso chegar lá no hotel agora, tomo um banho, deito lá e falo assim, nossa, eu falo de evangelho, mas fico irritado, fico com medo, fico com raiva. E posso fazer uma análise de todos os episódios que aconteceram comigo no dia, na semana, no mês. Isso é a minha consciência? Não. Isso é o meu acervo de memória. Eu estou calculando o que fiz. Eu estou usando de intelectualidade. É raciocínio, é frio. Como que nós vamos fazer com que a nossa consciência pare de trabalhar com delay, com atraso? O Emmanuel tem um capítulo, o penúltimo capítulo do Pensamento e Vida chama-se Morte. Ele fala que a morte extrai do psiquismo da criatura aquilo que ela armazenou indevidamente durante a existência inteira. E ele permanece alucinado pelas suas próprias construções, até que exista o esvaziamento dessas energias doentes, e aquela história que espírita conhece. Você fica um tempo no umbral, espiando tudo lá, esvaziando todas as besteiras que você pensou. Daí você vai para uma coluna espiritual, se recupera e programa de novo uma encarnação. A consciência trabalhando com atraso. Não está cuidando lá no dever, fala assim, a consciência precisa cuidar da probidade interior. Cuidar da probidade interior é não tomar antibiótico, a bactéria já entrou. É vacina para a bactéria não entrar. O que nós temos que fazer então, gente? Para aplicar evangelho. Na hora da contrariedade, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. É preciso saber sofrer. Não adianta sofrer, porque quem está na palha e quem está no trono sofre. E olha que sacanagem. Se você desanima, na hora que você sofre, Deus recusa consolo. Deus não ajuda quem desanima. Capítulo 5 do Evangelho. Porque quando eu desanimo, eu me divorciei do Pai. O Pai quer que eu fique robusto. Bem e mal sofrer. O que é bem sofrer? Quando enfrentardes uma contrariedade, uma agressão, um desafio externo, e sobrepor-de-vos a ela, diga com bastante satisfação: eu fui o mais forte. Isso que é bem sofrer. Então, a hora que eu estou lá no trânsito e alguém me contrariou, porque tem um motorista intelectualmente, eu falo, nossa, deve ser um sujeito que adquiriu o carro agora, mais velho, é um sujeito emergente, ele não tinha dinheiro, agora tirou uma carteira depois dos 35 de idade, não sabe dirigir, nunca vai aprender a dirigir, e ele fica lá entupindo o caminho, e a análise pode estar correta. Não adianta eu de noite fazer a reflexão: nossa, não devia ter perdido a paciência aquele sujeito, por causa disso, por daquele outro, rezo para ele. Tá bom. O que eu tenho que fazer? O que o Emmanuel fala para nós fazer? A hora que eu estou enfrentando aquela dificuldade, segundo o Emmanuel, é impossível cercar a emoção, porque a emotividade esboça. A mente é um espelho que reflete, é impossível cercar isso. Vai vir o ímpeto
da impaciência. Vai vir um ímpeto da cólera, vai vir um ímpeto da agressividade, porque eu tenho esse condicionamento dentro de mim. Mas se nessa hora eu reflito e ver com a consciência e refletir, não é com a inteligência não. Se nessa hora eu tento sentir Deus, segundo Emmanuel, a gente pulveriza aquele pensamento doente. Ele fala que nós temos o potencial, e esse que é o potencial da alma. É isso que lá na fé fala: se vocês estivessem bem persuadidos do poder que vocês têm aí dentro, se vocês pusessem essa força para andar, é a hora de pedir para Deus. O Deus que está aqui dentro tem que ser a alma que tem que funcionar. A sede nossa não é na cabeça, a sede nossa é no coração. E se nessa hora eu uso desse conteúdo para pulverizar esse sentimento doente, para pulverizar essa mente enfermiça alucinada, o que eu faço? Brilho a minha luz. Existe um livro chamado Irmão Jacó, Voltei, e lá tem o irmão Jacó, que foi um espírita de primeira categoria, um sujeito que fez bem com força nessa última existência dele. Ele tinha um monte de gente grata a ele, era um sujeito com respaldo enorme, um completista, se é que a gente pode dizer, de obras externas. Quando ele desencarna, o que acontece com o irmão Jacó? Passa uma vergonha danada, porque vem Bezerra de Menezes recebê-lo, junto de outro grupo de espíritos que tinha desencarnado junto com o irmão Jacó. Da turma que eles tinham vindo buscar, só tinha uma senhora, uma professora do Rio de Janeiro que brilhava. O resto, e a professora chegou acanhada, só ela brilhando, ela tentava apagar a luz, mas não apagava, ela brilhando. E o irmão Jacó lá sem brilhar a luz. E Bezerra de Menezes pessoalmente vem buscá-lo. E eles vão em comitiva para o plano espiritual, uma colônia espiritual. A hora que eles estão passando numa colônia muito baixa, de densidade muito baixa, de muita enfermidade, de muita sombra, de muito sofrimento, eles fazem uma ponte de luz para ajudar a passar por aquilo ali. Mas mesmo assim, Bezerra de Menezes fala assim para eles: ó, vocês prestem atenção, porque se vocês vacilarem no sentimento, vocês vão cair lá embaixo, e nós não damos conta de tirar. Condicionamento, a força do sentimento. E eles atravessam aquilo, e quando o irmão Jacó chega no plano espiritual, ele é recebido por Bittencourt Sampaio, espíritos de última estirpe, primeira categoria. E todos muito gratos ao trabalho que ele realizou. E ele ficava consternado, porque ele ficava com vergonha. Ele não brilhava a luz dele, e todo mundo, gente muito boa, paparicando o sujeito, fazem uma festa para ele lá. O que ele tem que fazer? 200 dias de escola de luz. Primeiro mandam ele para um lugar que ninguém o conhecia, porque se ele fosse para um ambiente de gente conhecida, a gratidão dos outros atrapalhava. O cara fez muito bem, tem ficha de serviço, mas não brilhava a luz. Ele precisa ir para essa escola. Mas onde que acontece o processo transformador? Ele vai lá para embaixo, lá para as esferas inferiores. Sabe fazer o quê? Ouvir verdades sobre ele. Não é que o Bittencourt Sampaio falava mentira, mas quem era grato falava o lado bom dele. Ele precisou ir lá horas escutando de espíritos
espíritos atrasados, enfermiços, verdades do que ele era, do que ele ainda sentia, do que ele ainda era potencialmente capaz de fazer. Depois de 200 dias, ele está voltando para a colônia dele, e ele se encontra com uma falange de espíritos que ele perseguia, que religiosos, que sempre ele foi muito ferrenho durante a encarnação, tentando defender o espiritismo. Mas nessa hora, depois desse tempo de amadurecimento, ele não sente raiva, ele não sente ódio, ele não sente desprezo, ele não sente indiferença por esse grupo de espíritos que queriam agredi-lo. Ele se sente consternado. Ele enxerga com o coração. O sentimento não é mais um sentimento doente. A imaginação está alimentada pelo amor. E nessa hora ele percebe uma claridade grande, uma luz bonita. E ele olha para trás achando que era Bittencourt Sampaio que tinha chegado. E Bittencourt Sampaio fala assim: não, eu sei que está brilhando. Você deu conta. Agora trabalha sem expectativa. Espera sem ansiedade. Mantenha-se ligado a Deus que você brilha. O espírita do terceira geração, o espírita de 2015, ele tem a condição, ele nem tem a condição, ele pediu para fazer a luz dele brilhar durante essa existência. Nós estamos, segundo Santo Agostinho, matriculados numa escola, num hospital, num presidiário, num presídio, num lamaçal. Nós temos todas as condições, os tempos são chegados, é o trabalhador da última hora, de fazer com que a nossa luz brilhe efetivamente durante esta existência. Fazendo o quê? Reformando sentimentos. Como que se reforma sentimento? Sentimento é pensamento estocado. Quem que é o verdadeiro espírita? Está lá no Evangelho. É aquele que busca a sua transformação moral, aquele que é reconhecido pelo esforço dessa mudança. Como que eu mudo uma tendência ruim? Porque eu falo para vocês, eu tenho a tendência de ser impaciente, eu tenho a tendência de ficar irritadiço, eu tenho a tendência de ficar com medo. Se alguma coisa aí fora acontece, eu ainda gero insegurança, porque eu permito que a minha mente alucinadamente, eu turbo o meu coração. Como que eu mudo essa tendência milenar? Como que se adquire uma tendência ruim? Um vício. Repetindo aquele mesmo padrão. Eu gostei daquele padrão, eu repeti aquele padrão, eu viciei naquele padrão. O que é o caminho inverso ao vício? Quando eu busco uma virtude, eu busco um hábito bom agora. Eu busco, é por isso que naquela conversa, vocês veem que a gente vai soltando um monte de coisa aí, né? Que Jesus teve com Bartolomeu. Bartolomeu voltou para casa depois daquele dia espetacular. E ele vê o sermão do monte naquela noite, das bem-aventuranças. E naquele dia, à noite, Bartolomeu chora. A hora que o Cristo captura aquela vibração. Ele vê o olhar do Cristo para ele entendeu. E Humberto de Campos fala que a partir daquele momento ele nunca mais ficou triste. Era a primeira vez que ele chorava de alegria.
Muda-se o padrão. E aí Bartolomeu ficou santo? Não. O que o Cristo fala para ele? Bartolomeu, com o passar dos milênios, a virtude da paciência será uma conquista sua. Pratica. Treina. Viva interpretando a vivência à luz do Evangelho. É a referência de fora que vem chegar para nós. João não compreendeu o Deus de dentro, feito nós não temos compreendido ainda, não temos sentido o Deus de dentro. E Jesus peleja para explicar para João o que era Deus de fora, o que era Deus de dentro. Está lá na Boa Nova também. O que foi preciso de ser feito? Jesus não consegue convencer João, evangelista, do que era Deus de dentro e Deus de fora. João fala para Jesus assim: faz o seguinte, numa outra hora você me explica melhor? Prometo. Jesus fala para ele. E eles estão caminhando, e na estrada eles encontram o sujeito cavando um buraco. E Jesus pergunta para o sujeito: o que você está fazendo aí, moço? Estou cavando um buraco, eu vou achar água. Mas como é que você sabe que tem água? Eu tenho certeza, choveu, eu vi a chuva, a água entrou aí para baixo. E a hora que o sujeito está cavando, ele brota e ele acha a água lá no poço. E aí Jesus fala assim: agora vai dar para me explicar. Sabe a chuva? A chuva é o Deus de fora. Sabe esse sujeito cavando? É o cristão de boa vontade. É preciso cavucar. É preciso abnegação e devotamento. Duas palavras do alfabeto divino. É preciso renúncia. É preciso quebrar esse circuito egoísta. Sem caridade não tem salvação. A água que brotou ali, João, esse é o Deus de dentro. Esse é seu Deus. João entendeu isso. O Emmanuel fala que cada um tem o seu momento. Pedro achou esse Deus depois daquela terceira cantada do galo. Ele entrando em Jerusalém, nega a primeira. Aquele prepotente do Pedro, aquele arrogante do Pedro, aquele intransigente do Pedro, que condenava Jesus quando fez vinho, que condenava Jesus que andava com mulher de má vida, que condenava Jesus que ia na casa do rico Zaqueu, que não aceitou lavar o pé, que condenou os outros apóstolos que não deixaram lavar o pé deles. E Jesus falava o que para Pedro? Você ainda não entendeu nada, Pedro. Você ainda não está pronto para o testemunho. Você vai me negar antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. E o Humberto de Campos retrata Pedro entrando em Jerusalém, nega a primeira vez, baqueia. A segunda, ele já não tem. A primeira ele argumenta: não, mas se eu for preso também, como é que eu vou defender Jesus? Não tem jeito, eu tenho que me defender aqui para me poder ajudar Jesus. Ele justifica a fragilidade dele. Na segunda negada ele já não consegue justificar muito, ele já se desconcerta. Na terceira e derradeira negada, a hora que ele adentra Jerusalém, encontra com os guardas, e ele fala assim: em hipótese alguma haveria de ser eu que estava com aquele homem. E nessa hora ele escuta o galo cantar. E nessa hora ele percebe o olhar do Cristo compassivo em cima dele. E nessa hora Pedro percebe com a alma. É ver com o coração, é imaginar. É a luz de um sentimento novo. Não é mais com o intelecto.
ele percebe o Cristo falando à sua alma: Pedro, a humanidade é muito menos perversa, ela é muito mais frágil. Interpreta a vida diferente, Pedro. E dali em diante, dia zero para Pedro no calendário cristão. E o Emmanuel fala que todos tiveram o seu dia: Maria Madalena, Paulo de Tarso, Judas foi noutra existência. E o Emmanuel fala assim: meu amigo, o Cristo te convida ao cristianismo. Sem santidade de lantejoulas, sem casca, sem máscara, sendo autêntico, percebendo as tuas dificuldades, mas decidido a gravitar em torno do Deus que está aqui. Dor física produz sensação, segundo Leon Denis. Dor moral produz sentimento. Podemos fazer uma analogia: prazer físico produz sensação, poder, status, todo tipo de sensação que chega pelos 5 sentidos: olfato, paladar, tato, visão, audição, é o prazer da sensação. É preciso substituir. Como é que se afasta um espírito ruim? Livro dos Médios. Pergunta do Livro dos Médios: como que se afasta um espírito ruim? Não se afasta um espírito ruim, não se afasta mau espírito, substitui espírito ruim por um bom. Ninguém fica sozinho, todos ficam em conluio, sugestão constante, corrente. Nós estamos na época do Wi-Fi, já dá para entender o que é onda, o que é nicho. Vocês já viram quando o sujeito passa uma imagem para o grupo do WhatsApp errado? Que terrível. Com a mente não tem disso. Não dá para fingir, não dá para ser caiadinho por fora. A gente é autêntico na hora que a gente está pensando de maneira mais abrangente. O entendimento é novo. Nós precisamos ter esse processo de adesão voluntária. Educação, segundo Emmanuel, é esse processo de adesão voluntária. Eu quero mudar o meu padrão de pensamento. Eu não quero mais produzir o tipo de imagens que eu tenho produzido. Eu quero buscar um padrão de sentimento novo. Esse é o convite do Evangelho para esse menino. Fazer esse movimento de decisão de ser um espírito que luta contra as suas más tendências, que toma consciência. Um pneumologista pode saber todo o processo de dano, de lesão que a nicotina, que o tabaco faz com o pulmão. Ele tem consciência, ele tem conhecimento intelectual de todo esse artifício, mas ele pode ser um fumante inveterado. Ter consciência de evangelho nós temos. Faz 2000 anos que nós gostamos. O Caibar Chuto, eu falo aqui, o espírita, quando o Caibar Chuto desencarnou, eu disse: deixa eu ver quem que é esse povo. Foi lá ver Estogênio do espírito. Espíritos que sempre se apaixonaram com o verbo do Cristo, mas nunca aderiram à proposta do Cristo. Cansaram de errar, aí pediram o Consolador para me dizer: eu vou sem me avisar como é que funciona.
Nós temos consciência do conhecimento espírita, mas ainda não tomamos consciência. Ainda não aderimos voluntariamente ao nosso processo de educação, porque ele só acontece voluntário. A dor é o desgosto, segundo o apóstolo Paulo, para a gente estar no caminho errado, a gente desgostar do caminho errado, mas não leva ao caminho certo. Ir para o caminho certo é uma adesão voluntária. Eu posso até desgostar do ruim, mas passa um tempo, o que eu faço? Volto aí. Esse entendimento é que tem que acontecer na nossa intimidade. Não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com o comportamento. Não é para mim lá conversar com meu parente custoso, é para mim senti-lo de maneira diferente. É para minha imaginação estar agora sobre sentimentos do bem. Eu tenho que me ficar fortalecer no bem, eu tenho que fazer caridade, inclusive a beneficência, a caridade material, mas eu tenho que estar com vistas à benevolência, à indulgência, ao perdão das ofensas. O Emmanuel fala de prosperidade, já estamos encerrando, fala de prosperidade. E a hora que ele fala de prosperidade, ele fala: o homem moderno continua a cata do ouro, quando igual o homem primitivo estava na caça e na pesca. E ele fala que o sujeito mantém um pensamento e ele passa a se confundir com o pensamento que ele nutre e o desejo que ele nutre. Aqui está pertinho, eu brinco, quando eu vinha com meu pai aqui em Santos, na cidade velha de café, você chegava no escritório de café, pergunta para você: como é que está? Não sei o quê. Ah, caiu 10 pontos. Subiu 10 pontos. O pensamento do sujeito é só bolsa de café. Ele não fala bom dia, boa tarde, oi, e aí? Não, eu fui viajar, não. É só isso. Sexo, comida, carro novo, celular. Só penso nisso. Só penso naquilo. Segundo o Emmanuel, a gente é igual a uma minhoca que passa a vida para comer, para procriar e para dormir. Preciso mudar esse padrão. Ele fala que prosperidade é outra coisa, que eu vou me confundindo com isso. E o exemplo dele é tão grave que ele fala assim: é como, do mesmo jeito que a tartaruga, ela constrói aquela carapaça, o sujeito passa a ter um pensamento padrão, é onde o seu coração está, é o que você deseja, aí está teu tesouro, é aí que você gravita. Por isso que o dinheiro é a raiz de todos os males, é da simbologia da matéria, da sensualidade, que é a relação com a matéria de todas as suas formas, que é a sensação, que é ter para mim, que é o egoísmo. E eu vou construindo aquele padrão de pensamento, igual a tartaruga faz aquela casa dela, aquela caça. E a criatura se isola, se refugia nessa nuvem de pensamento doente. A gente lê Espiritismo, o André Luiz fala que ele encontra o vô dele no plano espiritual. Ele estava um bando de velhinho pegando barro, os velhinhos jogavam barro e abraçavam o barro, escorria barro para barro, porque eles achavam que era ouro que eles estavam contando. Aí está alucinado. Gente, nós temos ficado alucinados. A alucinação é a percepção real de algo que não existe. Pergunta do Livro dos Espíritos: o que é preciso para ser feliz? Materialmente é o necessário, e a paz da consciência. Eu pergunto para vocês: se eu estou com sede, o que me mata a sede? Água. Qual que é a minha necessidade? Água. Se eu estou com frio, um cobertor mata a minha necessidade. Eu estou com necessidade de calor, ou de perder menos calor, já que o frio não existe. Se a minha necessidade é uma alucinação minha, como que eu mato essa necessidade? Impossível.
necessidades factícias. Foi o que a civilização construiu. Pergunta do Livro dos Espíritos. Mas como é que pode mais necessidades factícias, mais egoísmo? É assim. Resposta dos Espíritos: é preciso empojar de ter. O filho pródigo voltou para a casa do pai, por quê? Vocês acham que o filho pródigo voltou para a casa do pai? Porque ele cansou de se divertir, entojou. Sabe o filho mais velho que ficou na casa do pai? O que aconteceu com o filho mais velho? Quando o filho mais novo chegou e o pai matou o melhor boi, o que aconteceu com ele? Ficou dodói. Sabe por causa de quê? O filho mais velho trabalhou para o pai a vida inteira, trabalhando na fazenda todos os dias cedo, cuidando da fazenda, enquanto que o outro se divertia. Ele estava trabalhando aqueles anos todos, era para quem? Para ele mesmo. Alucinado. A gente fala do filho pródigo, né? O irmão mais velho que ficou estava alucinado, achando que estava cumprindo com um dever, cumpria com obrigação externa, não cuidou dos sentimentos. A hora que o filho mais novo volta, o pai mata o boi, o sentimento vem à tona. É por isso que eu disse que o pastor tem falado que nós espíritas temos desencarnado mal, que temos entendido errado a proposta de uma existência. Aí isso é para a gente ficar com medo? Não. Aí isso é para a gente ficar apavorado? Não. Isso é para a gente aproveitar a chance de aprender a amar. E eu vou encerrar mesmo. O Leon Denis fala assim: caridade num capítulo, amor no capítulo seguinte. No meio tem as filhas da caridade que faz a gente amar. 3 filhas da caridade, que é o ensaio para o amor: doçura, paciência e bondade. Não adianta eu querer amar, não adianta eu pensar em caridade, não adianta eu achar que fé vai brotar de mim, se eu não passar a ser bom, doce e paciente com os meus. Porque segundo o Leon Denis, a definição que ele dá conta de amor é compartilhar o seu bom humor. Quando eu tenho um filho dentro da minha casa, quando eu tenho um irmão dentro da minha casa, quando eu trabalho com um sujeito durante 30 anos, segundo o Leon Denis, as condições que fixam uma reencarnação são as mesmas condições fluídicas que nos diferencia na escala espírita. Se nós somos espíritos imperfeitos, bons ou puros, é a qualidade fluídica. E espíritos de qualidades fluídicas semelhantes reencarnam sucessivas encarnações em grupos. Sabe o que é o belo? O que é a boa notícia? Aquele meu parente chato, aquele meu colega de trabalho que eu não suporto, é uma alma querida. Só que a minha mente enfermiça e a mente enfermiça dele faz com que a gente se choque. Mas lá no fundo é uma alma que eu estava lá na caverna. Ele deu uma pedradinha num bicho faz muito tempo. Nós já vivemos muitas infâncias em conjunto. Nós já vivemos muitas adolescências em conjunto. Nós já saímos para fazer a primeira farra muitas vezes em conjunto. O que criou em nós? Segundo Emmanuel, são os misteriosos laços de afeto. São caminhos, os laços de afeto são caminhos misteriosos que nos ligam ao Pai. Viver o Evangelho é relacionar de alma para alma com o próximo. O próximo é a mulher da gente, é o filho da gente, é o vizinho da gente, é o colega de trabalho da gente. Esse que é o próximo. Deixar de ser alucinado e aprender a pedir. Desculpa o horário, gente. Boa noite.